Olá, sou Daniel Almeida. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Antes de começar a explicação, já quero agradecer o seu like, avisar para você se inscrever, pois todas as semanas eu tenho aqui novos conteúdos. Semana passada nós estudamos o Simple Past. Hoje nós vamos estudar o Simple, só que nós estudamos dos verbos regulares. Hoje nós vamos estudar dos irregulares. E você que não assistiu a última aula, se você puder assistir, vale a pena você ir lá e conferir, eu vou deixar na descrição. Quando nós temos os verbos regulares, o mais comum é que eles terminem em ED, pode estar terminando com D ou IED. E qual é a regra para os verbos irregulares? O nome já diz, é irregular. A tendência é que eles sempre sejam uma forma única da primeira pessoa à terceira pessoa do singular ou plural. Então eu tenho aqui o verbo to have, ele fica had quando ele passa para o simple past. Eu tenho aqui o verbo to go, ele fica went. Eu tenho um outro que é to see, que to see significa ver, o passado é saw. Tá? Então agora eu vou mostrar para vocês um verbo que ele foge a essa regra, tá? Que ele não é igual do primeiro até a terceira pessoa. Um verbo que dois verbos, no caso, que fogem esse padrão é o to be e o there to be, que na verdade o there to be é uma variação do to be. Então eu tenho aqui, olha, o to be, quando passa para o passado, fica I was, you were, he, she, it was. Aí fica we, you, they, were. Então nós temos duas formas, o was e o were. Tá? Ele é uma exceção. Se você conhecer outra exceção, pode colocar aqui embaixo. E eu tenho aqui o there to be, que vai ficar acompanhando there was, there were. Essa forma de there was, there were, eu tenho aula gravada já falando sobre isso, que isso é conteúdo de ensino médio. Tá? Então quem quiser vai estar na descrição também. Você pode ir lá e assistir essa aula. Então eu tenho aqui duas frases. I was in New York last year. Eu estive em Nova York ano passado. Aqui eu tenho they were happy last night. Eles estavam felizes ontem à noite. Tá? Mais uma vez lembrando que como nos regulares, os irregulares é muito comum. Olha, last year, last night. Tá? Expressões que dão a ideia de quando a ação ocorreu. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais da estrutura. Eu tenho aqui o verbo to see no simple past. Ele é irregular. Aí o verbo to see fica I saw, you saw, he, she, it. Só lembrando, olha, ele não varia aqui, tá? Então eu tenho o we, you, they, saw. Agora eu vou mostrar para vocês o negativo. Aqui eu tenho o verbo to see, tá? Na forma negative form, na forma negativa, tá? Então eu tenho aqui, olha, eu tenho I didn't see. Lembrando que o que dá a forma do passado dele, é o que indica o negativo passado, é essa partícula didn't, que ela também pode ser escrita na sua forma completa, tá? Então aqui o see, ele volta para o infinitivo sem o to, em toda a conjugação. Então eu tenho you didn't see, he, she, it didn't see, não varia aqui, como já foi explicado no primeiro quadro. Eu tenho we, you, they didn't see. Pode falar did not see também. Então lembrando que o muito importante aqui é o did, que ele está dando o sentido de passado. Agora eu vou mostrar para vocês como se faz a interrogativa. Então para concluir, eu tenho aqui o interrogative form. Então eu tenho did I see. Olha só como em todos eles ele sai o to, fica o verbo see, e o did, que ele dá ele transforma em interrogative. E não pode esquecer
o ponto de interrogação. Então fica did I see, did you see, did she, he, it see, did we see, did you see, did they see. Tá? Sempre com um ponto de interrogação. Então é assim que é formado o interrogative form. Mais uma vez, antes de concluir, eu queria dar uma dica para vocês buscarem dicas de verbos regulares e irregulares. Foquem-se em estudar os irregulares, porque os regulares já dizem é regular. Então, para transformar no past form, tem aquelas regras do ED no final, não tem mistério. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado pelo seu like, se inscreva e tenha uma ótima semana.